Em nome de Jesus, Tiago capítulo 1, verso número 12, vamos lá? Reverência à palavra. Se você não pode ficar em pé, fique sentadinho, tá bom? Isso, fique sentadinho, tá? O baldo, a turma, fica sentadinho, tá bom? Isso. Vamos lá aqui, Tiago capítulo 1, vamos ler do 1 ao 15, eu preciso da voz de vocês, por gentileza, depois nós vamos orar. Me ajuda aí, vamos lá, vai, bem-aventurado. De novo, vamos lá, vai, bem... Vamos lá, 13, vai. Ninguém ao ser. Por quê? E ele mesmo. Vamos lá, 14, vamos lá, solta a voz, ó. Ao contrário, cada um, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, e o pecado, uma vez consumado, feche seus olhos. Senhor Deus, nos dá sabedoria essa noite para não só ouvir e entender essa palavra, que o Espírito Santo fale conosco, porque aqui a morte não vai prevalecer contra nós, em nome de Jesus. Fomos chamados para pregar a vida, viver a vida e levar vida para vidas que estão lá fora. Nos ajuda em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga... Toque em alguém essa noite, diga assim: seja abençoado pela palavra de Deus. Sente-se, por gentileza. Hoje pela manhã, falando sobre o segredo de Daniel, uma coisa que me chama muita atenção é que ele era um jovem decidido. Fale comigo assim: Daniel era um jovem decidido. Vamos lá, vai, Daniel. Ele entendia, até mesmo no momento das provações pelas quais ele passava. E uma coisa que a gente via dele, falando do segredo de Daniel, quem estava aqui de manhã vai lembrar, uma coisa que me marcava muito, e marcou muito ele, e é muito forte isso, era o poder de decisão que ele tinha. Por que eu estou falando sobre o poder de decisão? Porque o tema do nosso bate-papo é esse daqui, bota para mim, por gentileza. A morte e a vida estão somente a um passo de distância de nós. O que significa isso? Você está a um passo de ser abençoado, mas também está a um passo de perder tudo por causa das suas atitudes. Cuidado com as escolhas que vocês vão fazer essa semana. Essa vai ser uma semana crucial de vitória para algum de vocês. Essa semana é uma semana de resposta para vocês, em nome de Jesus. Toque em alguém e diga assim: vai ser a semana mais abençoada da sua vida, em nome de Jesus. Mas o meu conselho como pastor para você que está aqui hoje pregando a palavra é esse daqui: a morte e a vida estão a um passo de nós e está no poder da nossa decisão. Não seja indeciso e cuidado com a escolha que você vai fazer. Repare que a escolha pode determinar tudo na vida da gente. Há decisões que vocês vão tomar que vão interferir na vida de vocês parcialmente, e há outras que vocês vão tomar que vai mudar completamente a sua vida. Tiago, ele muito bem usado por Deus, vai lá no verso 14 para mim de novo, Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o quê? E o pecado, uma vez consumado, vocês foram chamados para viver, não para morrer. E eu não estou falando de morte física, porque morrer fisicamente com Jesus é morar no céu, mas a morte espiritual é a pior morte que você pode enfrentar. É aquela que você agora não é só cego para as coisas de Deus, mas se tornou um desobediente. Repare, olhe para mim por gentileza, como é difícil evangelizar uma pessoa que se afastou da igreja. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. É mais fácil você pregar para um cara que está no espiritismo, que está perdido no mundão, ele é cachaceiro, beberrão, só Deus sabe o que, mas nunca teve contato com o evangelho. Ele aceita a palavra com mais facilidade do que o cara que está desviado fora da igreja. É incrível como o coração dele se fecha, porque ele acha que tem conhecimento suficiente para não admitir que fez uma escolha errada.
Quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Será que essa noite, a decisão que você vai tomar, essa semana, vai mudar a sua vida por completo? Hoje, quando preguei pela manhã sobre o Daniel, uma das coisas que eu falei, refletindo sobre ele, é que ele colheu aquilo que ele plantou. Mesmo sendo jovem e inexperiente, ele tomou uma decisão, está lá em Daniel 8. Ele decidiu firmemente não comer das iguarias da mesa do rei. Decidir firmemente significa o seguinte: o que eu decido hoje vai refletir amanhã na minha vida. Talvez alguns dos senhores que me ouvem em casa hoje e que estão aqui presentes, estão reclamando da vida porque fez escolhas erradas lá atrás e hoje colhe as consequências dessa escolha. Mas é aqui que entra a maravilhosa palavra de Deus. Quando Cristo entra, irmã Simone, na vida de uma pessoa, até as coisas ruins e estragadas que ela escolheu, Deus transforma em milagre. Deus vai transformar vidas aqui essa noite, em nome de Jesus. Toque em alguém e profetiza, profeta. Fala assim: ó, Deus vai mudar muita coisa na tua vida, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi as escolhas que você fez lá atrás. Talvez hoje você colhe consequência das escolhas que você fez lá atrás. Você tem o poder de mudar isso hoje. Para e reflete no que tu anda fazendo, rapaz. Porque muitas das vezes tu quer ter casamento bem sucedido, mas não faz nada para isso. Talvez você queira, muitas das vezes, viver no ministério e fazer a obra de Deus, mas não se dedica para fazer. Você pode falar do trabalho, só sabe falar mal do trabalho, nada, está tudo bom, nada presta. Para com isso, escolhe bem hoje. Vocês têm o poder de escolher a vida e a morte. Escolhe bem, porque Jesus está com você e Ele vai te abençoar. Você crê? Diga amém, querido. Primeiro ponto, vamos lá aqui rapidinho, vamos ver algumas coisas dessa palavra. Primeiro, olha só, a carta de Tiago, uma fonte de esperança, mas de confronto com o pecado. Repare que a carta, ela foi escrita num momento em que o povo de Deus estava sendo provado. Você tem que entender o contexto. Eu sempre ensino a vocês aqui, leia o texto, vamos lá, você sabe, olhe para mim, vamos lá, vai, leia o, para você não criar o quê? Um pretexto. O povo, naquele momento, estava vivendo em provações, um evangelho recém-pregado, eles não tinham ainda uma Bíblia, a Bíblia inclusive, houve um concílio no ano 300 e pouco, mais ou menos, em que foi compilada a Bíblia, 300 e poucos anos depois ainda de Jesus. Então eles tinham o quê? Eles tinham os apóstolos, os profetas ali e tal, eles tinham os discípulos de Jesus, eles tinham a Torá e tinham os ensinamentos de Paulo e tantos outros que depois foram mortos, só sobrou um, que foi o João, o da ilha de Patmos. Não é o João Batista, que foi decapitado, mas o João, o discípulo amado, morreu de velhice. Todo mundo dos outros foram assassinados. Eu não vou entrar nisso aqui porque não é o momento. Então eles viviam o quê? Eles estavam aprendendo, orando, crescendo espiritualmente, mas haviam coisas que eles precisavam aprender. Hoje, enquanto você está aqui, o Espírito Santo está preparando você, porque a semana que está chegando aí vai ser a semana abençoada. Mas você tem que tomar decisões corretas. Cuidado com as escolhas dessa semana. Repita comigo assim: tomar cuidado. Está fraquíssimo. Vamos lá, me ajuda, vai. Tomar cuidado com as escolhas dessa semana. Isso aqui é uma voz profética para você em nome de Jesus. Toque em alguém, profeta, fala assim: toma cuidado com a decisão dessa semana em nome de Jesus. Eles estavam expostos. Era uma situação em que, para servir a Cristo, eu tinha que tomar decisões. Olha Tiago 1, verso 2, 3 e 4. Olha o que ele vai dizer aqui: meus irmãos, ele está apelando para eles, meus irmãos, vamos lá, me ajuda com a sua linda voz, para não ficar falando sozinho, vamos lá, vai, meus irmãos, gente, passar aprovação traz alegria? Cara, está entendendo isso aqui? Passar aprovação traz alegria para quem? Quem é que gosta de ser provado aqui? Ninguém. Mas Deus vai permitir a prova. Por quê, pastor? Vamos de novo aqui. De novo, solta a voz, vamos lá, vai, vamos lá, volta lá. Meus irmãos, tenham por motivo de... Vamos lá, ele vai dar a resposta. 3, me ajuda, vai. Sabendo...
Muitas vezes Deus permite a aprovação para que você possa desenvolver uma coisinha chamada perseverança. Hoje tem muita gente desistindo do Evangelho, ou vivendo o Evangelho da alegria, o Evangelho das falsas promessas. O Evangelho verdadeiro é o que está na Bíblia, queridos. Eu hoje pela manhã falei o seguinte, tenho andado preocupado, porque a igreja hoje, ela virou um playground, um clube, onde as pessoas inclusive botam lá nos seus data shows, venham, porque você vai ter uma experiência excelente aqui, nós vamos fazer tudo para você se sentir bem. Uma igreja dessa, você tem que sair correndo dela. Olhe para mim, queridos, igreja nunca foi feita para você se sentir bem. Pastor, absurdo que você está falando. Não, eu te provo, vamos lá. Porque se você faz a pessoa só se sentir bem, você nunca vai confrontar ela com o pecado dela. Sem confronto, não tem mudança, querido. Aí você vê o pastor falar essa asneira. Não, a igreja tem que criar um ambiente para ele se sentir bem. E o pecado? Quem sabe lá na frente ele se converte. Querido, nós somos seres humanos adaptáveis ao meio ao qual nós estamos. Se ninguém te incomoda, se eu ficar aqui só falando e ficar assim, ó, sabe quantos vão dormir? Um monte, com ar-condicionado então, né? Igual um bebê, fica ali, ó. Falta ninar, entendeu? A criatura, não é verdade? Pega no braço desse irmão aí que come mocotó com você, sacode e fala assim, irmão, acorda, irmão, em nome de Jesus. O livro de Tiago está dizendo que provação faz bem. Só que nós não gostamos de ser provado. E agora? Provação traz crescimento. Se você está procurando uma igreja confortável, temos um problema. Talvez na terra você até adquira esse produto, porque hoje os crentes não são frequentadores da igreja, servos de Jesus não, eles são clientes. Se o carro está bem guardado e seguro, a igreja é muito bem pintada e tem playground para minhas crianças, eu estou feliz. Não, querido, a igreja tem que ter a presença de Jesus Cristo. Essa igreja tem a presença de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus aí, querido? A presença de Jesus está em vocês. Como crerão se não há quem pregue? Dia 15 agora vai estar lá o evangelismo. Muitos talvez não possam ir porque realmente não podem, mas tem aqueles que podem, mas não vão. Não, eu vou orar por vocês, você pode ir? Não, eu estou dormindo. Não pode, querido, em nome de Jesus, você pode fazer muito mais do que você fez em 2024. Muitas vezes a aprovação é para nos fazer amadurecer. Existe uma coisa chamada na palavra de Deus de maturidade cristã. Quem já ouviu falar sobre isso aqui, queridos? Vamos lá. Como que se conquista a maturidade cristã sem provação? E eu não estou profetizando provação nenhuma não, queridos. Mas em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para enfrentar as provações e vencer em nome de Jesus. Olha Tiago capítulo 1, verso número 5. Pula para o 5 para mim, por gentileza. Eu preciso muito da voz de vocês, 5 e 6. Vocês me ajudam, por favor? Vamos lá, vai. Se porém... Peça a Deus que a todos dá com generosidade. E ela... Verso número 6, vamos lá, solta a voz comigo, vai. Peça, porém, pois o que duvida é semelhante, impelida. Por que compara a pessoa com o ando no mar? É o tipo de pessoa que está na igreja, é assim, tem hora que ela está com todo o gás, né? O mar está batendo, vamos lá, vamos. Mas tem hora que acontece o que com o mar? Ele está ali, querido, estático. Parece uma múmia adorando. Só falta enfaixar e botar no caixão. Você é adorador? Tem adorador aqui? Toque no adorador, diga isso aí. Vocês somos adoradores em nome de Jesus, amém, queridos? Muitas das vezes a aprovação também confronta o pecado.
Mas o pecado não só tem que ser confrontado, ele tem que ser confrontado, tem que ser vencido. Hoje no curso de verão, nós falamos o seguinte, que uma pessoa que não nasce de novo, não pode viver o quê? Para uma pessoa como essa que está na igreja, essa faixa aqui, é somente um enfeite, não tem efeito. Se não tem mudança, é só uma faixa. Olhe para mim, queridos. Olhe para mim, por gentileza. Satanás sempre vai te induzir a escolher o mais fácil. O diabo, hoje pela manhã, quando falei sobre Daniel, Satanás quer roubar a tua identidade. Ele quer que você seja como ele é. Vive uma vida de falsidade. Vive uma vida que não tem transformação. De alguém que sabe que conscientemente está condenado e não pode mais entrar no reino de Deus. Ele quer roubar a tua identidade. E por que ele quer roubar você? Simples, porque você é o melhor que Deus tem nessa terra. O melhor que Deus tem nessa terra está aqui essa noite. Diga amém, querido. Profeta, fala para o seu irmão, você e eu somos o melhor que Deus tem nessa terra. Ele vai incentivar você a abandonar a fé. Ele não quer que você persevere. Ele vai ser o primeiro a tentar desestimular você. Segundo ponto, bota para mim, por gentileza. O homem é o gerador e único culpado por ser aprisionado em seus pecados. Tiago é uma carta que denuncia a condição do homem. Ele dá um alerta para o povo, mas não passa a mão na cabeça do povo. Não se pode lutar e vencer um adversário que você não sabe como combater. E muitas das vezes, por que nós caímos em tentações? E nunca diga que Deus permitiu. Cuidado, Deus pode te provar, mas nunca vai tentar você para o mal. Nunca cometa esse equívoco. É uma loucura você pensar isso. Estamos falando de uma carta que foi escrita por uma população que estava vivendo em períodos que eles estavam sendo caçados, literalmente, pelo governo romano. E houve momentos que muitos deles talvez até negaram Jesus por causa de perder a sua vida. Por exemplo, na fase do governo do imperador chamado Nero, que governava Jerusalém e Israel, durante uma revolta do ano 70 depois de Cristo, em que ele manda destruir tudo, ele aprisiona todo mundo que queria dar um golpe no governo romano. Foi uma época tão terrível que faltou madeira para crucificar os cristãos. O que ele fazia com as pessoas? Ele jogava cera nessas pessoas líquida, botava ela nos pilares da praça das cidades e acendia elas como velas humanas. Então, não diga para mim que você está sendo provado, e isso é ser provado, dar a própria vida e não negar Jesus Cristo. Por favor, olhe para mim, por gentileza, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Aqui ninguém está menosprezando a sua prova, mas está dizendo para você que há uma esperança em Jesus Cristo. Porque se Ele permitiu, Ele está te dando crescimento espiritual, Ele está fortalecendo a sua fé, Ele está revestindo você de poder. Esse inimigo não vai prevalecer contra você, nem contra a tua casa, nem contra a tua família. Essa prova não vai te matar, vai te sustentar e te levantar. Mas você tem que estar ligado na voz de Deus. Porque às vezes as provas tendem a tentar nos afastar. E é mais do que... É interessante, né? Quando a gente passa provações, a primeira coisa que o diabo incultamente diz é o seguinte: sai da igreja. Mas por que ele quer você lá fora? Para você se tornar presa fácil. Eu profetizo hoje em nome de Jesus, que a tua armadura hoje vai sair daqui: capacete da salvação, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, espada da verdade. Saiam daqui hoje revestidos pelo poder de Deus. Há 3 situações aqui nesse texto que nos remete a outros e nós precisamos entender. Quando eu falo que o homem é o gerador e o único gerador do pecado que o aprisiona em certas situações, 3 condições. Primeiro, nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a enfrentar os nossos conflitos interiores.
Olha Romanos capítulo 7, verso número 18. Paulo sabia o que era isso. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Ele diz mais, isso é Paulo falando na carta aos Romanos, tá? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal... Vamos lá, solta a voz, a gente vai até o 23, eu preciso de vocês, me ajuda, vai, mais forte, ó. Mas... já não sou eu quem o faz, e sim... Verso 21, solta a voz, ó. Assim encontro essa lei. Vamos lá, mais forte, 22, vai. Porque... (23), me ajuda, vai. Mas... outra lei que... me faz prisioneiro da lei do pecado. Querido, você não vai conseguir vencer essa força que luta contra você, se você não estiver firmado na presença de Deus e nascer de novo. Você precisa nascer de novo para viver em novidade de vida. O que eu posso te dizer essa noite é o seguinte: essa luta não vai te derrubar. Essa prova não vai te afastar da presença de Deus em nome de Jesus. Não permita. Olha o que a palavra diz: em todas essas coisas, porém, eu e você somos o quê? Você tem como abençoar alguém para mim, profeta? Pega na mão dessa pessoa e diga assim: eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é uma luta constante e diária, queridos. Nós guerreamos contra nós mesmos. Olha Gálatas 5,16. É uma batalha, querido. Olha isso aqui. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês o quê? Eu posso dizer para você categoricamente, querido, se você vive ainda fazendo e convivendo com as velhas atitudes da velha criatura, você não só não é crente, como nunca nasceu de novo. A aula hoje, do curso de verão, falou sobre novo nascimento. Não pode você continuar com as velhas práticas, com as velhas indecisões, com as velhas situações e dizer que você é servo de Jesus Cristo. Em Cristo você tem poder para vencer isso e ser realmente alguém que vive em novidade de vida. Não diga que você não consegue. Você consegue, porque não é a força do seu braço, é a força do Espírito Santo em você. E Ele está falando. Só tem um detalhe: o que você planta? Você tem plantado? Você vai colher o que você planta. São as consequências das suas escolhas. Gálatas 6, verso número 7. Vai lá, avança um pouquinho, 6, 7. Não se enganem. De Deus o quê? Pois aquilo que a pessoa semear... Ora, se você é um marido que cuida bem da sua esposa, vai colher amor. Mas se você bate na cara dela, que tipo de crente que tu pensa que tu é? E que tipo de amor você quer receber em troca? Eu acho, inclusive, que você tem que tomar vergonha na sua cara, porque você nunca foi crente. Eu estou falando isso em amor para você. Desculpe o tom da palavra, mas isso é uma coisa que é um absurdo na vida de alguém que professa o nome de Jesus Cristo, como de um crente que vive dando golpe nas pessoas, dando volta, criando situações de tumulto no ministério, levantando irmão contra irmão. A Bíblia é claríssima: tem 6 coisas que aborrecem a Deus, mas a 7ª Ele abomina: aquele que cria contenda. Querido, em nome de Jesus. Pastor, como posso então demonstrar a transformação que Jesus Cristo fez na minha vida? Através das suas atitudes, homem, mulher de Deus. Hoje, que o Espírito Santo transforme em mim aquilo que eu sei que precisa mudar. Uma perguntinha, eu vou fazer para mim e vou estendê-la a você. Há algo que Deus ainda tem que mudar na sua vida? Levante a mãozinha aqui. Jesus ama você e você vai conseguir em nome de Jesus. Mais uma vez, toque em alguém, profeta, fala assim: nós vamos conseguir em nome de Jesus. Acredite, se não conseguimos crescer em 2024 da maneira que queríamos, a culpa é nossa.
Terceiro ponto, vamos lá, a hora está voando, a hora só corre. Eu tenho duas importantes revelações para te passar. Solte sua voz comigo, vamos lá, vai. Eu tenho o quê? Tá? Não é visão e nem revelação. Vou ficar só na Bíblia por enquanto. Primeira delas, que a batalha contra o pecado é dura, mas ainda não está perdida. Solte sua voz comigo, vamos lá, vai. A batalha contra o pecado. Vamos de novo, vamos lá, vai. A batalha contra o pecado é dura, mas ainda não está perdida. Muitas das vezes, queridos, uma das coisas que nos ajuda a entender a questão da batalha espiritual é eu entender que eu sou liberto e fui perdoado por Jesus. Você foi liberto e foi perdoado. Quem foi liberto e perdoado aqui, diga amém, queridos. Lucas capítulo 5, verso 23. Bota para mim, por gentileza. O que é mais fácil dizer, os seus pecados são perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Isso é a passagem que Jesus ele vai e cura uma pessoa que desceu, né, e era paralítico. Não posso ficar lendo tudo porque o texto não permite. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse para o paralítico, eu digo a você, levante-se, vamos lá, vai, pega o quê? Ele não só perdoou aquele homem, porque a primeira cura dele, irmã Fernanda, estava no perdão. E o segundo milagre é ele voltar a andar. Porque também não adianta, sabe, minha irmã, eu curar o cara, eu não, né, eu não posso fazer, mas Jesus faz. Jesus cura aquela pessoa, mas o coração dela não muda, e ela morre e vai para o inferno, mesmo depois de ter sido curada. Ela precisa ser transformada. E esse é um processo que você tem que abrir o coração e deixar Deus trabalhar. Jesus pode fazer um milagre hoje, ele pode fazer o paralítico andar, sim ou não? Olha, ele não ressuscitou o morto, que é Lázaro, sim ou não? Mas Lázaro o quê? Ele morreu de novo. Foi para o céu, para o inferno? Não sei. Com certeza foi salvo, né? Ele conhecia Jesus. Amado, em nome de Jesus, há coisas que talvez ainda não mudou na sua vida, simplesmente porque você ainda não decidiu que chegou o tempo de mudar. Uma outra coisa que vejo aqui, queridos, quero passar para vocês. Olha isso aqui. Ser liberto significa receber cura espiritual. Tiago vai usar isso na carta. Mas antes de chegar em Tiago, quero ler outro texto. Lucas capítulo 13, verso número 10. Olha isso aqui, gente. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Passa para mim. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia quanto tempo? Não havia dinheiro, não havia médico, não havia atenção, não havia nada. Ninguém conseguia enxergar aquele demônio escondido naquela mulher. Mas no dia que ela encontrou Jesus, tudo mudou na vida dela. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade que havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo... A coisa estava feia. 18 anos é muito tempo? O que você acha, gente? Hein? Vamos lá, me ajuda. 18 anos é muito tempo? Será que porventura você não está crescendo espiritualmente porque algum demônio tem tentado paralisar a tua vida espiritual há muito tempo e você não percebeu? Nem sempre o demônio se manifesta com facilidade, Simone. Ele fica escondido até ele chegar e alguém tocar em alguma coisa que deu a legalidade para ele atuar. Quando ele vê que está chegando perto, opa, aí ele se manifesta. Sabe quem estava escondidinho? Aparece. Hoje, em nome de Jesus, se tem alguma coisa, olhe para mim, impedindo o teu crescimento, isso cai por terra aqui agora. Amados, nem sempre haverá manifestações demoníacas. Há demônios que só têm o prazer de te paralisar. Ele não pode entrar, ele pode oprimir. Existe opressão e possessão. Eu não vou nem entrar a discorrer isso aqui agora, mas em nome de Jesus, em Obreira Gláucia, escuta isso: ninguém vai paralisar nada na tua vida. Estende a sua mãozinha para mim, ora comigo, diga assim: em nome de Jesus. Não estou ouvindo vocês, solta a voz. Em nome de Jesus, nada, ninguém
coisa alguma vai paralisar a minha vida, minha casa e a minha família. Toque em alguém e diga assim: receba essa palavra em nome de Jesus, querido. Jesus está aqui, querido. Hoje é dia de libertação, querido. Significa que tem que cair no chão estribuchando, manifestado? Não, querido. É sermos libertos das nossas manias, sermos libertos do nosso jeitinho nojento de ser, que na igreja é um anjo, mas em casa é um demônio. Na igreja ele é um amor, em casa ele é agressivo. Que crente que tu acha que tu é, rapaz? Isso acaba aqui hoje, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus aí, querido? Não, amado, Jesus está voltando. E a gente continua ainda analisando. O que está acontecendo comigo? Falta de conversão. Tem outra explicação para isso? Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida com... E por que tu não tomou posse disso ainda? Ele está tentando mostrar para eles aqui em Tiago o quê? Gente, perseverar faz parte da vida da gente. E outra coisa, provação também. Não acredite numa igreja que nunca vai te confrontar com o pecado. Nunca vai dizer: não, tua vida vai ser um mar de rosa, você só vai ter carro importado, apartamento e vai morar nos Estados Unidos. Poxa, tudo bom, gente, maravilha, show de bola. Mas e morar no céu? Aí a coisa muda de figura, hein? Eu quero que você seja uma pessoa próspera nos seus bens. Eu quero que você cresça espiritualmente. Eu quero que você seja uma pessoa que, quando passarem na rua por você, vão dizer assim: ali vai o servo do Deus vivo. Quando você estiver andando, tiver um demônio aqui, os capetas aqui, lá quem sabe o tranca-rua lá, tiver a pombagira lá, ele vai olhar e vai dizer: ali tem um crente, esse daí é ungido, não podemos tocar nele não, baixa a cabeça, e você passa, e o nome de Jesus é glorificado. Que negócio é esse, rapaz? Que tipo de crente que nós somos? É interessante, ele fala aqui, né? Bem-aventurado. Vamos entrar em Tiago, porque a hora está voando. Tiago 1,12. Olha lá, volta para mim lá, por gentileza. Tiago 1,12. Bem-aventurado. Só crente que crê em Jesus Cristo entende isso aqui. Hoje no estudo do curso de verão eu falei o seguinte: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo. Para ele isso aqui é palavra para gente doida. Olha isso aqui, solta a voz comigo, eu e você, essa linda voz que você tem, vamos lá, vai, ó. Bem... mais forte, vai. Muita gente não entende isso até na igreja. Queremos ser bem-aventurados, mas não queremos ser provados, querido. Não tem como, querido. Não dá, uma coisa está associada à outra. E mais, queridos, olha isso aí, queridos. Quando Deus prova a gente, Ele prova para o nosso bem. Você sabia disso? Você crê nisso aí? Diga amém, querido. Vamos lá, vai. Olha que interessante quando nós somos provados. Algumas coisas que eu coloquei aqui por curiosidade. Primeiro, desenvolvemos paciência e fé triunfante. Somos aprovados por Deus, somos galardoados. Alguém sabe o que é galardão? Galardão, da palavra original, vem do salário, né? A palavra salário vem, né, dos antigos, que falavam sobre sal, né? Houve um tempo que sal era moeda, né? Há muitos anos, né? Mas elas vêm assim, dessa origem. Algum de nós, quando morrer e for para comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado, alguns vão receber galardão, outros não vão receber galardão. Por quê, pastor? Depois eu explico. Não vou entrar nesse quesito. Mas faz o teu melhor aqui hoje, para tu receber teu galardão da mão do próprio Jesus. Diga amém, querido. Porque ou você entra pelas portas do céu, ou então você vai entrar por uma outra que não tem nada a ver, hein? Escolhe bem isso aí, hein? A escolha é sua. A minha função é te ensinar, a tua é aprender. Ele nos ajuda, por exemplo, na provação, né? A sermos provados, mas aprovados. Temos a oportunidade de demonstrar nosso amor até por Deus. Olha 2 Coríntios 4,17. Bota para mim, querida, por gentileza. Solta só linda voz, me ajuda, vamos lá, vai. Porque a nossa leve
acima. Vamos lá, atropelou tudo, mas agora vamos todo mundo junto. Vamos lá, vai. Porque a nossa leve produz para nós acima. Essa tribulação de hoje não vai te derrubar. Você vai sair mais forte em nome de Jesus. Nada tem poder para te parar. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Vamos lá, querido. Quando eu chego na carta de Tiago, queridos, algumas coisas ali, eles nos sinalizam. E a gente precisa aprender. Aqueles crentes daquele tempo tinham suas provações. Hoje temos as nossas provações. Muitas das vezes, Jaqueline, o diabo só muda de roupa. É a mesma prova, mas com circunstâncias diferentes. Quando eu vejo Tiago, esse livro ele nos mostra algumas coisas. Primeiro, eu tenho que descobrir por que esse pecado que habita em mim ainda não foi vencido. Jesus está aqui. Hoje eu podia estar pregando com um monte de gente para vir aqui à frente e citar Jesus como Salvador. Mas Ele vai preparar a igreja para esse momento. E no tempo certo Ele envia. Não fica preocupado. O intuito aqui não é ver a igreja lotada. Vai chegar a hora, diga amém, querido. Primeiro, o Senhor quer salvar os da casa. Porque se os da casa não estão consertados e prontos, como é que é transformar a vida de alguém, querido? Você tem orado para Deus salvar vidas nessa igreja? Você tem orado pelo crescimento dessa igreja? Porque tem muita gente que só abre a boca para reclamar. Bando de reclamão. Nós temos que evangelizar. Cadê ele? Nem aparece para evangelizar. A igreja tem que crescer. O que tem feito pelo crescimento? Zero. Faça a sua parte, querido. Nós somos ótimos em criticar, mas péssimos em atuar. Isso é algo que eu estou dizendo para mim, em primeiro lugar. Eu tenho que descobrir e confrontar o pecado, queridos. Olha o que ele está dizendo aqui, Tiago 1,13. Vamos aqui. Tiago capítulo 1, verso 13. Me ajuda com a sua linda voz. Entenda uma coisa aqui agora. Vamos lá, vai. Ninguém... Ele vai dizer mais, vamos lá, capítulo 14 aí, perdão, versículo 14. Solta sua voz, vamos lá, vai. Ao contrário. Verso 15, me ajuda, gente, não para não, solta a voz, vamos lá, vai. Então, dá à luz o pecado, e o pecado... E está explicando para eles o seguinte, gente... Tiago falando com aquele povo, provações virão, em algumas Deus vai estar provando a fé de vocês, em outras vocês vão ser provados pelas escolhas que vocês fizeram. E ele diz mais, o pecado é como um processo na vida da gente. Como que ele acontece? Primeiro a gente visualiza ele. Nada acontece assim instantaneamente, querido, olhe para mim. Primeiro você visualiza o pecado, depois você raciocina, inculcando na sua mente, e ele vai fazer um caminho, ele vai começar a descer, e se ele conseguir chegar nesse caminho, aqui no coração, o pecado está o quê? Porque depois que chega aqui, querido, é um problema, só o Espírito Santo pode te frear. Então quando ele bater aqui na tua vista, você já repreende ele em nome de Jesus, que o Senhor então purifique os teus olhos nessa noite, que o Senhor guarde a sua mente nessa noite, que o Senhor blinde o teu coração nessa noite. Bota a mão no coraçãozinho, diga comigo, se quiser, tá? Fique à vontade, diga em nome de Jesus, que o meu coração seja fortalecido e blindado pelo Espírito Santo. Abençoa uma pessoa linda, maravilhosa aí perto de você, diga assim, receba essa oração em nome de Jesus. Ele diz mais, há momentos que a gente precisa encarar frente a frente esse pecado. Olha o verso número 16. Não se engane, meus amados, é pequenininho, mas tem muita coisa aqui.
Tem pessoas que muitas das vezes, sabe, irmã Daniela, ele não quer confrontar o pecado, mas prefere viver uma vida o quê? Se enganando, enganando a si mesmo, e enganando todo mundo à volta, transparecendo ser uma coisa, mas na realidade, ele pode enganar a mim e a você, mas não pode enganar quem? Ele está conscientizando essas pessoas. Cuidado com as escolhas que vocês andam fazendo. Quero encerrar aqui, queridos. Primeiro, olha isso aqui, gente. Combater o pecado, às vezes é o único caminho. E muitas das vezes é o único caminho que a gente pode vencê-lo. Não é fugir dele, mas é encarar ele, reconhecer ele. Olha isso aqui, Tiago capítulo 1, verso número 21. Vamos lá, Tiago 1, 21. Portanto, eu preciso muito de vocês, tá? Vamos lá, esse aqui praticamente encerra essa parte. Bem forte, me ajuda, vai. Portanto, acolham com mansidão a qual ela é poderosa. Vamos lá, vai, 22, solta a voz, vai. Sejam quanta gente hoje vive enganando o quê? É só ouvinte, não pratica, entra no ouvido. Vamos lá, 23, me ajuda, vai, solta a voz, vai, porque continua, vamos lá, vai, 24, ó, pois esse espelho que ele está falando aqui não é como o nosso que a gente tem em casa hoje. Esse espelho foi desenvolvido muitos anos depois, o que você tem em casa. Aquele tempo, ele era como se fosse um escudo de aço, que era polido, ou bronze. Ele refletia, mas era uma coisa assim, meio disforme. Não era um espelho como você tem e eu tenho hoje. Eu ligo a câmera do celular e dou uma olhada, ver se estou bem penteado. E é assim que eu vejo. Às vezes, algum de nós, quando contempla o próprio rosto, não consegue enxergar em que miserabilidade chegou a minha vida. Muitas das vezes a prova que Deus ele lança sobre a gente é para nos fazer melhorar, é para nos fazer entender e enxergar muito além do que os nossos olhos podem ver. Agora, nunca diga que você foi tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém. Talvez hoje você está colhendo coisas que você plantou lá atrás. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos pedir ao Espírito Santo o quê? Que o Senhor não só perdoe as escolhas erradas que nós fizemos, mas possa nos iluminar com as decisões que nós vamos tomar daqui para frente. Se lembra do tema da mensagem? Bota o tema da mensagem para mim, por gentileza. Olha isso aqui, gente. Solta a sua voz comigo, vamos lá, vai. A morte. Uma decisão muda tudo. Eu, quando preparei essa mensagem, eu encontrei uma história que eu vou contar para vocês. Eu vou terminar aqui agora. Ele fala sobre o processo de preparação de uma árvore que ia se tornar como um mastro de navios, mas navios mercantes dos anos de 1500, 600, 700, 1800. Preste atenção, por favor. O processo usado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam os mastros principais dos navios militares e mercantes eram assim: os grandes construtores de navios selecionavam as aves localizadas no topo das altas colinas para provavelmente virem a ser mastros de um navio. Então, eles cortavam todas as árvores que circundavam aquelas árvores que as protegiam. Árvores que se achavam fortes, circundadas por outras árvores, eles vinham e cortavam todo mundo e só ficavam elas, que se sentiam protegidas pelas pessoas, árvores plantadas ao seu redor. Presta atenção que você vai entender onde eu vou chegar. Quando havia esse corte, elas perdiam ali a proteção na força dos ventos das árvores que as circundavam. Com isso, essas árvores escolhidas ficavam expostas. Com o passar dos anos e com a força dos ventos,
e os seus açoites, essas árvores cresciam e se tornavam cada vez mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para ocuparem o lugar para o qual haviam sido destinados, ou seja, para serem mastros de navios mercantes que andavam pelos mares com as suas altas velas, quilômetros de distância pelo mar, se aventurando e se lançando. Qual é a moral da história aqui, pastor? Eu queria entender o que você falou. Vamos na moral da história? Primeira coisa, será que Deus tem cortado as árvores ao seu redor para tornar você uma pessoa mais forte ainda? Será que Deus vai cortar todas as pessoas que estão ao seu redor, que poderiam te proteger dos ventos, para que você aprenda realmente a crescer e só depender dele? Deus pode fazer ou não pode fazer isso? Pode. Será que você tem se achado forte o suficiente para querer ser mastro de navio, quando sequer aprendeu a conviver com os fortes ventos? Não me responda, medite. Será que você já está pronto há muito tempo para ocupar a posição de mastro de navio, mas por covardia anda passando sua oportunidade para outro? Não me responda, medite. Hoje, em nome de Jesus, talvez em dado momento, Deus vai cortar algumas pessoas do seu redor, que você ama muito e quer muito bem, porque esse corte é para você aprender a crescer e não aprender a viver dependendo de ninguém. Você tem força para superar esse problema e vencer esse pecado. Não tem nada nesse mundo que tem poder para afastar você da presença do Senhor. A minha oração hoje é simples. Quero pedir a força do Espírito Santo para você, porque nenhuma provação tem poder para tirar você da presença do Senhor. E essa semana, que vai ser uma semana decisiva para algum de nós aqui, você vai fazer a melhor escolha, e essa escolha vai demandar a bênção daqui para frente, nesse ano de 2005 na sua vida. Você deseja essa oração? Pastor, eu quero fazer as escolhas certas daqui para frente. Se eu era mau caráter, não vou ser mais. Se eu era agressivo, não serei mais. Mas entende, hein? Quando você orar e votar, a Bíblia é claríssima, é melhor que não vote do que votar. Não brinca com isso. Talvez a tua vida espiritual está arruinada, sabe por quê? Porque você só faz escolhas que você não cumpre. Jesus te ama, Ele quer mudar. Você deseja essa mudança? Você quer viver esse ano de novidade? Talvez a primeira decisão hoje seja realmente, no meio dessa provação, você decidir mudar firmemente toda a sua vida e deixar Jesus guiar você. Você é como o mastro do navio. O vento vai bater, mas não vai fazer você cair ou quebrar.